Olá, jovens! Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do PRCast. Eu me chamo Bruno. Nicole. Estamos aqui com o Igor. E aí, pessoal? E com... Gabriel. Aí, tá Fala, certo. pessoal. Tá, Gabriel, muito bem-vindo novamente. Gabriel, Nicole, vocês já conhecem, né? Agora vamos trabalhar o que hoje? Como a falta de processo ou a desorganização pode afundar um escritório de contabilidade. Eita, vai ter muita gente que vai sair desse episódio aqui bem preocupado, né? Rapaz, Treta. A pessoa que projetou... Pensou assim, ó, eu sugiro uma pauta dessa aqui, ó, tá acontecendo isso no meu escritório. Ela tratou só com o nome assim, ó, um pesadelo, desorganização, né? Mas assim, Igor, será que os escritórios estão desorganizados? O que é que você acha? Cara, historicamente, né, assim, um escritório, ele foi montado muito operacional. Eu sou formado em contabilidade, nós aqui somos formados em contabilidade, a gente sabe que na faculdade a gente não aprende gestão de empresa, gestão de equipe, gestão de processos. E naturalmente, quando você vai montar um negócio, seja ele qual for, você monta ele todo operacional. Entendi. Mas você tem que dominar outras áreas para que você consiga enxergar que você também faz funções de diversas áreas. Quando um dono começa, ele tem que fazer a operação, mas ele, ao mesmo tempo, ele precisa vender, ele precisa organizar as finanças, ele precisa ser o marketing, ele precisa ser o administrativo, ele precisa ser o sucesso do cliente, ele precisa ser várias coisas. Só que na mente da pessoa tem que estar muito clara esses departamentos. E aí, o que falta nisso aí é um departamento administrativo ali que organiza os processos internos. Entendi. Se a gente for pegar... Quem não assistiu, vai lá no primeiro episódio, que tem um pouquinho da história de Igor, como ele caiu no mundo da contabilidade, né? E assim como o Igor, vários outros profissionais começaram isso. A contabilidade no Brasil, ela é um pouco antiga, tá? Mas... se a gente for falar de histórica com outros países, né? Por exemplo, Estados Unidos, a contabilidade é bem mais avançada do que aqui no Brasil. É um pouco mais recente. Então, tudo começou com os técnicos, né? A pessoa fazia um técnico e tal. Eu caí na contabilidade porque, assim, eu não sabia nem o que era contabilidade, mas eu tinha uns vizinhos e a minha avó uma vez ela disse assim, eu fiz o técnico em contabilidade. Como foi isso? Não, terminou o ensino médio, o governo lá liberou para fazer o técnico em contabilidade. Então, o nome já diz tudo, né? Técnico em contabilidade. Então, as pessoas ficaram especialistas em ser técnico. E aí, Igor falou que no início é natural, tá? Em todo negócio eu tenho que trocar o chapéu. Agora eu sou empresário, agora eu sou o ASG, né? Eu sou o motoboy, eu faço de tudo. E eu tenho que saber trocar o chapéu. Mas o mais importante que eu vejo, Igor, é o momento também de parar de usar aquele chapéu. Eu sou muito bom no que eu faço, show. Aí... quando é que eu tenho que parar? Qual é o momento exato? Existe uma hora exata? Você acredita que tem um ponto específico? Até para trazer clareza para o empresário e dizer assim, poxa, eita, eu tô nessa hora aqui, eu tenho que trocar de papel. O que é que você acha? Eu acredito que aquele ponto que você percebe que está te sobrecarregando com atividades que você pode delegar. Então, cara, se você passa muito tempo fazendo uma organização financeira, eu passo muito tempo emitindo nota fiscal, já tá uma coisa que eu tô deixando de entregar valor pro meu cliente porque eu tô emitindo boleto e nota fiscal para os meus clientes. É uma atividade que ela é da área financeira, que pode ser delegada para uma pessoa ou para uma empresa de BPO financeiro, por exemplo, que você vai remunerar aquela pessoa ou aquele terceirizado para fazer esse serviço para você. E aí te libera mais tempo para você focar no que gera valor para o cliente ou para a empresa, dependendo do momento, né? Porque assim, todo gestor ele vai ter que ir equilibrando os pratos, né? Então, equilibra o prato do financeiro, beleza, deleguei ali. Equilibra o prato do comercial, ok, montei um fluxo comercial, coloquei vendedores aqui para vender meu produto.
depois equilibra o prato do administrativo, depois o sucesso do cliente, depois a operação, e aí você vai ter que equilibrar tudo ao mesmo tempo, que aí vai ser a gestão de toda a empresa, né? Igor, você trouxe uma visão bem interessante. Tem um filme que não sei como ela consegue, eu acredito que o nome é isso, não sei como ela consegue. Se for esse filme, nossa amiga editora vai colocar aqui embaixo, tá? Que aí eu vou já dar um spoiler. No final do filme, ela traz uma frase justamente sobre isso. Conta a história de uma mulher que é empresária, bem-sucedida, enfim, e tem conflitos com a família de gerenciar trabalho, família, crianças e tudo mais, né? E aí ela conta de que ela entendeu esse desafio, essa missão de como conseguir fazer tudo isso através da história do equilibrista. Que o grande detalhe que às vezes passa despercebido é o equilibrista, ele não está preocupado em não deixar os pratos caírem, e sim deixar em movimento. Então você, empresário, como equilibrista, você não tem que estar preocupado se vai cair alguma coisa, não. Você tem que manter em movimento, que é assim que eles conseguem. Então, tá um prato girando aqui, ele tem que dar movimento. Então, eu sou o administrador, eu sou o dono do negócio. Eu chego aqui no setor contábil e eu dou o quê? Motivação. Eu gero conhecimento, eu gero liberdade, eu instigo aquilo ali, eu provoco, e aí ele vai estar movimentando o prato. E agora eu vou pro setor pessoal e assim vai. O detalhe é que eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, e acaba não fazendo nada, né? Exato. E vira um caos, né? Como é que a gente consegue equilibrar esses pratos e manter pelo menos uma organização cronológica para isso? Cara, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Não pode ser realmente tudo ao mesmo tempo. Você não consegue. Nenhum equilibrista joga todas as bolas ao mesmo tempo pro alto, ele não vai conseguir equilibrar. Então, é gradativo, né? É um processo que você vai ter que fazer depois você faz outro, depois você faz outro, né? E aí vai gerenciando, vai colocando aquilo ali de uma forma que você não perca o controle sobre aquilo, né? Você falou aqui em terceirizar, né? Quando é que eu devo pensar em terceirizar? É uma matemática financeira? Por exemplo, hoje eu preciso contratar alguém para ser o sucesso do meu cliente, porque eu sou o dono do escritório e eu sou o sucesso do cliente. Poxa, eu vou contratar uma pessoa, vou ter um gasto a mais. E aí, qual é o cálculo que o empresário deve fazer para ver onde compensa? Por exemplo, você tem um financeiro terceirizado. Até que ponto isso vale a pena quando você viu que, poxa, a minha hora é tanto, você fez algum cálculo mais ou menos nesse estilo? Eu vejo no seguinte ponto. Eu não tenho tanto domínio de financeiro. Não é sua expertise? Não é minha expertise o financeiro. Não tenho tempo para aprender sobre aquilo. Não vou conseguir dedicar tempo para aprender sobre aquele financeiro. Definitivamente não vou. E eu preciso de alguém que me direcione e faça meu financeiro ser um financeiro gerencial, com números e indicadores. Então, olha o tempo que eu iria perder para conseguir ter o financeiro de como eu desejo. E eu ainda penso o seguinte, né? Poxa, eu vou agregar mais receita para o meu negócio? Porque às vezes o empresário está olhando ali, não, tenho que me preocupar se eu vou receber ou não e tal, mas eu vou estar ganhando mais? Porque assim, se tudo der certo, você vai estar ganhando o que era para ser justo, né? E aí, se você bota alguém que tem esse conhecimento, tem essa habilidade, você vai estar com tempo livre de se concentrar onde você pode ser melhor, onde é que está o teu talento, né? E aí, isso é bem interessante. Mas dentro de uma empresa, dentro de uma organização, essa parte de controle de processos, né? Tenho que começar uma coisa de cada vez. Tá tudo um caos, Igor. Por onde eu começo? Qual é o setor que eu tenho que atacar? O que é que você me dá de orientação? Cara, primeiro oriento começar realmente pelo financeiro, se você tem esse gargalo do financeiro. Como eu falei, da terceirização é uma opção legal para quem não conhece, para quem não tem saco de fazer financeiro e tal. É uma opção legal. Acho que tem muitas empresas de BPO financeiro que fazem trabalho bem bacana, consegue te dar indicadores e tal. Depois, acho que o comercial, ele precisa ser um departamento que inicialmente é sempre o
o dono, né, que faz o comercial, mas ele precisa ser delegado, né, porque você não vai conseguir ter a capacidade de escala só sendo você comercialmente. E o comercial, se você tem uma perspectiva de crescimento, você vai ter que se envolver 100% no comercial, então depois tem que ser o comercial. Depois, administrativo, sucesso do cliente, são coisas que precisam ser também delegadas, e eu acho que por último, operacional. Né? Entendi. Porque, bem ou mal, o operacional já está funcionando. Né? Isso. E exato. Aí, se você vai tentar organizar a casa pelo telhado, talvez não vá ter uma construção bem eficaz. Né? Então, começar pela base ali financeiro, porque é algo que eu consigo terceirizar, ou mesmo que se eu não vá terceirizar, eu ver alguma ferramenta que possa potencializar isso, né? Pagar por um sistema que seja mais rápido, eficaz, um envio automático, né? Tem isso também. E a vantagem do financeiro ser o primeiro ponto, Bruno, é que você, como gestor, vai conseguir entender onde você pode fechar torneiras e abrir torneiras. Então, se você consegue colocar o trabalho do financeiro na mão de quem entende, essa pessoa te dá relatórios reais, atualizados de como está a tua atual situação. Você consegue, como gestor, entender se está no momento de demitir pessoas, contratar sistemas, fazer mudança estrutural, fazer mudança técnica, o que tiver. Porque, bem ou mal, o mundo é o quê? Capitalista. Como diz o grande professor Coquinho, né? Essa menina é um monstro do saber, né? Você foi cirúrgica. Professor Coquinho. Não sei nem quem é esse professor Coquinho. Que é isso, professor Coquinho, um mágico aqui da história no Rio Grande do Norte, um dos melhores professores de história. Mas o que Nicole falou casou muito com o que você colocou, Igor. E assim, o caixa é rei. Não adianta de nada você pensar, vou contratar uma assessoria de processo. Tem caixa? Então, organiza teu financeiro. Se não tem caixa, cria o caixa. Se eu tenho que demitir, reduzir custo, aumentar cliente, você já vai ter essa. Do financeiro, você vai entender que, eu preciso melhorar minhas receitas. Ou seja, eu tenho que ir para o comercial. Vendas e tal. Ou eu estou perdendo muito cliente. Sucesso do cliente. Eu tenho que trazer essa pessoa e reter. Ou até mesmo estruturação de novos serviços a partir da tua base de clientes. Que aí casa muito bem com o que a gente discutiu no segundo episódio, caso você não tenha visto. Que lá a gente aborda sobre essa questão do funil inverso, né? Você tem o funil aqui, que é o comercial, você capta os clientes, mas aí você vira o funil e aí aqui é onde está a tua base, é onde você vai entender se aquele teu cliente, ele vai ter uma necessidade só do fiscal e o contábil, que provavelmente foi o que ele te contratou, ou se ele vai ter uma necessidade também para o folha ou para o financeiro, para você fazer a terceirização dele. Legal. Então, quando você faz essa análise de começa pelo financeiro, entende onde está saindo, onde está entrando, precisa entrar mais, comercial, precisa deixar de sair, sucesso do cliente, aí, meu amigo, você tem... Uma pausa aqui para o nosso merchan, tá? Você que viu essa situação agora de, poxa, eu entendi que eu preciso analisar o meu financeiro e já passou por essa estrutura, mas agora eu detectei que eu estou perdendo muito cliente. E eu preciso investir no sucesso do cliente, eu preciso reter esse cliente na minha base. A Potencialize é parceira da SEC, uma empresa especializada na jornada de mentoria, de consultoria, para implantar no teu escritório sucesso do cliente. E aqui não é só para escritórios de contabilidade. Toda tua empresa que presta serviço e que quer melhorar e implantar esse setor, fala com quem, Nicole? Comigo. E temos mais um ponto, Bruno. Dentro da SEC, a gente não tem um projeto de longo prazo. A gente trabalha dentro da SEC com uma metodologia curta e grossa. Vou ser bem assim, é isso aqui que precisa mudar, é isso aqui que deve ser feito. E aí você escolhe se para você é vantagem fazer isso de forma individual, focado única e exclusivamente para o teu negócio, para a tua particularidade, com estruturação de materiais para você, ou em grupo, para fazer um network, para entender o que outras pessoas estão fazendo, o que não estão, e isso se adequa ali à tua realidade atual. Ah, Nicole, eu não estou com condições financeiras para gastar 15, 20 mil reais numa mentoria de 4 ou 6 meses.
Ok, vai para em grupo. É bem mais em conta, sim. Você vai ter contato com outras pessoas, você vai entender como melhorar o teu sistema. E um insight que você aprende numa conversa faz, uma mudança gigantesca na tua operação e na tua entrega. E aí, Gabriel pode até complementar isso aí, porque ele tá ali todos os dias falando com os clientes que quais são as situações que você passa, tipo, você vê questões de processos, mas está relacionado a pessoas, e essa questão do relacionado a pessoas, como é que a gente resolve? O que eu vejo muito, assim, com relação aos clientes, quando o cliente ele não tem essa vivência com outros tipos de clientes também, eles acham que o problema é só no escritório dele. É comum a gente achar o cliente ele falar, poxa, Gabriel, mas parece que é só aqui que acontece esse mesmo problema, mas assim, por trás são diversas situações ali que a gente pega para justamente resolver. O que é que eu vejo muito na prática é que antes a contabilidade, praticamente dentro de um escritório de contabilidade, ele tinha 4 principais áreas, tá? E hoje o que é que eu já venho notando? É do proprietário do escritório já delegando uma nova área, tá? Alguns escritórios eles chamam de departamento de implantação, outro departamento de gestão interna, outro controles internos, para aí eles tentarem, de fato, pegar esses departamentos mais operacionais e colocar alguém ali para justamente ele ter essa vivência da melhoria dos processos, tá? Isso eu vejo que, assim, funciona bastante. A gente tem clientes hoje na Potencialize que tem esse suporte direto com a gente também. E assim, eu vejo que o processo, ele flui bem mais rápido. Hoje eu vejo... Foi o que eu falei, ontem a gente teve um encontro com os nossos clientes. E eu comentei, né, que, cara, para escritório de contabilidade, assim, o governo, quando coloca uma obrigação, ele não tá preocupado qual departamento vai entregar qual obrigação. Ele quer que aquela obrigação seja entregue. Por quê? Porque ele imagina que aquela empresa tem um contador exclusivo para ela. Então, um contador que se vire para entregar tudo. E é essa a visão do governo, tá? Não pense que o governo vai se preocupar com escritórios de contabilidade que tem 1000 clientes. Não pensem nisso. O governo vai colocar uma obrigação referente à empresa. Não é preocupado com o departamento, se vai ter conflito nos departamentos. Ele não está preocupado com isso. Então, quando você alinha internamente esses processos e vê, assim, o que faz sentido ali, qual é o departamento que vai entregar tal coisa e tal, pense e imagine que você está informando uma obrigação para o governo que é referente àquela empresa. Então, eu vejo muitos escritórios, eles criando novos departamentos, como o Gabriel falou, né? Então, tem departamento de processos internos, departamento de compliance, tem escritórios que criam novos departamentos. E também tem alguns escritórios que estão criando um departamento chamado Departamento de Envio de Obrigações, né? Que é para consolidar todas as obrigações, e aquele departamento vai ser o responsável por enviar as obrigações, né? E aí se cria um modelo de esteira dentro dos escritórios, né? E aí você vai ter que reformular toda a estrutura, todos os processos para que realmente a contabilidade funcione numa linha de produção. Legal. Falamos em processo, falamos no episódio anterior de processos bastante, e sempre está envolvido ali o elemento pessoas, né? E aí, Igor trouxe uma provocação, a questão do departamento, né? E o governo não está preocupado do departamento. E um detalhe, tá? O teu cliente também não quer saber se é o departamento fiscal ou contábil que errou. Eu vejo como uma ferramenta de melhoria para todo ser humano. Primeiro, autoconhecimento. Você precisa se conhecer melhor. E aí, empresário, se você quer performar, você tem que ter um autoconhecimento cada vez mais a fundo. Poxa, onde é que eu estou melhorando? Onde é que eu estou piorando? O que é que eu preciso mudar para melhorar meu escritório, para melhorar a performance da minha equipe, né? Então, esse processo de autoconhecimento e depois autorresponsabilidade. E aí, quando eu estou trabalhando muito na parte de departamento, né? Aí eu tenho lá no campo das neurociências o in-group. O que é que o ser humano, qual é a diferença do ser humano, né? De se adaptar, de crescer, de evoluir? A gente tem a capacidade de se adaptar e se unir, tá? Você vê, eu contra o leão, eu levo uma pisa bonita.
Se for nós 3 aqui contra um leão, a gente vai conseguir safar. Entrou um leão aqui, eu boto um... Pisa junto. A gente... eu boto um Nós aqui de 3 levamos isca. A gente bota uma isca ali, sobe no muro, chama a atenção, enfim. Não, você vai ser a isca, não. Bota a Gabriela, que tem mais osso, né? Mas assim, a gente vai conseguir se adaptar, porque a gente se une e faz isso, né? Aí eu tô dentro do escritório de contabilidade e trabalho só pro departamento. Aí é sempre a guerra. O contábil não tá pronto porque o fiscal mandou errado. O DP não faz porque o contabilidade alterou, pediu muita coisa para ele, enfim. Quando eu coloco isso de maneira... Retiro os departamentos e coloco uma modalidade, por exemplo, esteira, é o processo. E se errou, foi aquele processo que aconteceu, não foi A nem B. Então, eu vou lá e corrijo o processo. E se A e B continuar errando, mesmo com o processo correto, aí qual é a pergunta? Qual é a resposta? Eu tenho que trocar A ou B. É difícil a decisão, dói, mas assim, você está tendo rotatividade no teu escritório, no podcast anterior a gente até abriu uma enquete, né? E aí a pergunta vai ser respondida hoje por Igor, né? O processo, eu organizar um processo dentro de um escritório de contabilidade, ajuda a reduzir? E se ajuda, como faz isso? Acho que grande parte da rotatividade de pessoas está diretamente ligada à falta de processo. Porque é uma cadeia, né? Quando você não tem processo bem estruturado, você não tem como colocar um plano de cargos. A pessoa não sabe suas responsabilidades, não sabe as suas atividades, não fica claro para ela. Então, isso é um ponto que é totalmente ligado uma coisa na outra. E aí, quando você não coloca, não fica claro para a pessoa o que ela precisa alcançar para chegar no próximo nível, o que faz... Qual é a motivação dela de continuar na empresa, se ela não sabe para onde é que ela tem que crescer? Uhum. Então, muito escritório hoje, na verdade, isso é só a ponta, rotatividade é só a ponta do iceberg, né? Sim. Não tem processos, por quê? Porque não tem nem planejamento de crescimento. Então, muitos escritórios estão reclamando de rotatividade de pessoas porque nem elas sabem aonde é que ela vai estar daqui a 5, 10 anos. Elas não têm uma perspectiva de crescimento. Não tem nem setor comercial. Então, como é que as pessoas vão enxergar perspectiva de crescimento em um escritório de contabilidade que não tem comercial e não tem crescimento? Como é que ela vai crescer junto? A pessoa só vai crescer se a empresa crescer. Isso aí é base, né? Então, se você não tem um setor comercial, não tem crescimento, você não tem como colocar para as pessoas que ela vai crescer. Você não tem como dizer isso para elas. Se você não está crescendo, você está morrendo, né? Igor, e a gente entra até em outra discussão que é bem latente hoje em dia, e a galera está discutindo muito sobre isso, que é essa mudança geracional. Antes, como o Bruno falou no episódio anterior, a gente tinha um conhecimento técnico para contabilidade. Então, as pessoas aprendiam que determinada atividade tinha que ser feito assim, 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 assado. Ponto. E a rotina dela ia ser todo dia. Cheguei no escritório, vou fazer isso, isso e isso. Fui embora. Vivi minha vida. Cheguei no outro dia, isso, isso e isso, fui embora. Mas com o advento da tecnologia e essa mudança geracional, a galera jovem hoje em dia que está se formando como contador não está seguindo essa regra. Não está. E aí, quando ele entra no mercado de trabalho, que ele vai trabalhar num escritório de contabilidade que tem 20, 30, 40, 50 anos de história, que segue a mesma régua, meu amigo, ele não fica 3 meses. E eu falo isso com muita propriedade de causa, porque eu não ia ficar. Se eu chego no escritório, eu não sei como as coisas funcionam, eu não sei quem é o líder, com quem eu devo tratar sobre determinado assunto. Se esse líder não resolve, com quem é que eu vou falar da instância superior? Se eu tenho aqui 3, 4 meses já no escritório, minha rotina vai ser essa? Não fica. Não fica. Isso acontece bastante, né? Com todos os escritórios, porque acaba ficando ali na visão meio que limitado. Quando eu comecei a trabalhar na Potencializa, eu fiz uma provocação a Igor, e isso eu vejo em muitos empresários, tá? Porque eu
tenho amigos empresários de vários ramos. E assim, o empreendedor ele tem a visão muito clara de onde ele quer chegar. Só que tua equipe não tá na tua cabeça. Às vezes a sua esposa que tá ali há 10, 15 anos com você não tem a mesma visão que você tem. Então você tem que trazer essa visão pro teu colaborador. Olha, eu quero chegar ali. E quando o teu colaborador tá saindo da tua empresa para ir pro concorrente para ganhar 50, 100, 500 reais a mais, não é só pelo financeiro, tá? Se você tem um plano bem estruturado, ó, tu tá saindo para ganhar 500 reais. Tudo bem. Hoje eu não posso te pagar mais do que 500 reais agora. Não tenho como fazer esse ajuste. Mas vamos organizar aqui 6 meses. Agora cumpra, tá? Que se você não cumprir, você tá ferrado. Mas desenha um plano. Hoje a gente tem X clientes. Quando a gente chegar a X mais um cliente, tu vai ganhar um bônus a respeito disso. Porque às vezes o colaborador ele não quer nem crescer assim, não quer virar um gerente contábil. Ele gosta do que ele faz. Ele só quer ser bem remunerado por isso. E esperar os dissídios da vida para ter uma evolução, você vai ter sempre um profissional ali meio que medíocre, né? Então, se você quer evoluir, quer crescer, quer cobrar mais do teu cliente, você tem que ter um profissional bom. E profissional bom é caro. E cada profissional ele tem que ter uma ciência que cada cargo tem seu teto de geração de valor, tá? Assim, se ele é um analista contábil e ele quer ganhar muito, não é no analista contábil para sempre que ele vai ganhar muito. Uhum. A remuneração ele vai ser diretamente proporcional para a geração de valor que ele traz para o negócio, né? Então ele vai ter que desenvolver novas atividades. Então eu vejo muita gente que diz, eu não me dou bem em gerenciar pessoas, não me dou bem em ter equipe, mas ele quer ganhar muito, então, cara, ou ele faz uma atividade sozinho que vai te dar muito dinheiro, vai virar um programador, que ele vai ter que aprender novas habilidades também. Agora, naquela mesma função, ele não vai conseguir ganhar, né? Tem que desenvolver novas habilidades, tem que ter novos desafios para conseguir ganhar mais. E resolver problemas, né? E aqui vai para você, colaborador, tá? Você trabalha no escritório, pega o que o Igor falou, tá? Você tá meio insatisfeito, você quer ganhar mais. Quais são os problemas que você está resolvendo, né? Eu quero ganhar mais, mas não quero trabalhar mais. Não funciona bem assim. E aí eu preciso o quê? Entender onde eu quero chegar e quais são as competências que eu preciso desenvolver para chegar até ali. E aí eu vou contar um caso, uma história aqui, eu vou pedir para Igor também trazer outra história, mas assim, isso acontece muito, tá? Não é pouco não, é muito. Eu não sou pago para fazer isso. Imagina a situação, teu gerente lá, do setor pessoal lá, teu gerente entrou de férias. Aí chega um cliente chato para ser atendido. Aquele cliente que todo mundo odeia. Ixi, chegou fulano, se esconde. Teu gerente tá de férias. Ele não é da tua carteira de cliente, não é... A pessoa responsável não tá ali. Se você, como profissional, chega assim, toma a frente assim, ó. Opa, fulano, o que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar, eu posso resolver. Você saiu na frente dos outros que dizem, eu não sou pago para isso. Então, fique atento. As oportunidades aparecem com muita frequência. E quantas eu estou deixando de lado porque eu também não estou me capacitando, não estou me organizando. E aí você me pergunta, Bruno, tá, e daí? O que é que isso aí tem a ver com o processo? Muito, muito. Porque um processo bem estruturado, bem organizado, vai lhe dar trazer clareza do que você precisa estudar, do que você precisa saber. Exemplo, dentro do setor pessoal, o que é que eu tenho que saber? Quais são as competências? E aí você faz um check. Opa, isso eu faço. Eita, isso aqui eu não sei fazer. Então preciso estudar isso para poder melhorar. Igor, dessas 10 tarefas eu estou fazendo 9. Poxa, me dá um prêmio aí, me dá um bônus. Mas aí nem o dono da empresa diz o que quer, o que espera do cliente, nem o colaborador diz o que espera da empresa e fica todo mundo ali. E quando você vai ver, tá 10 anos reclamando das mesmas coisas. O café é frio, o ar-condicionado não funciona, o computador é lento, o sistema não presta, e sempre a culpa é do outro. Mas a autorresponsabilidade não acontece ali, né? Gabriel, em off você tava contando um caso aqui para uma pergunta assim, para detectar, né? Um caos, a questão do processo, se tá bem definido, né? Qual seria o cenário? Como é que eu consigo detectar um colaborador se
se tá bem estruturado o processo ou não. Isso. Primeiramente, o que é que eu gosto sempre de falar para os clientes? Quando ele fala de processo e cultura, não, na minha empresa tem processo, tem cultura, o que é que eu sempre digo ali para eles? Faz o seguinte, quem é que toca as tuas reuniões? É você mesmo? Ah, sou eu. Pronto. Fica uma semana sem fazer essa situação e veja se a empresa ela vai direcionar conforme você estivesse tocando aquela situação. Eu vejo muito na daily aqui da Potencialize. Por exemplo, quando o Igor não tá, eu faço a daily. E a gente já consegue ali seguir um ritual bem interessante. O primeiro passo para você avaliar seria esse daí. Legal. Então, retira aquele membro, né? E isso vale para você, contador? Quantos dias de férias você tira no ano? Eu entendo que sair um mês de férias pode ser muito, né? Poxa, você tira 10 dias ali. Mas quando você tira as férias, é no celular? É respondendo? É você tá aqui, mas tá ali e não tá aqui e termina não estando em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, uma dica interessante é tirar férias, né, Gabriel? Então, quer crescer? Tira férias, né? Bruno, pauta recorrente nas minhas reuniões de diagnóstico comercial para apresentação. Os contadores chegam para mim dizendo assim, quero organizar os meus processos para eu conseguir tirar férias. Nem que seja uma semana. É incrível como sempre tem isso. Eu digo isso porque eu, quando fui empresário, foram 9 anos sem férias. 9 anos. Eu peguei Covid, 14 dias em casa e 14 dias trabalhando de casa. Pego o computador, enfim. Passei pelo processo cirúrgico, foi o tempo que eu passei mais longe, 30 dias. E aí eu achei que eu podia tirar férias, eu podia abrir um novo negócio. E não tava os processos bem definidos, entendeu? Então, assim, cara, entenda. Se você morrer hoje, contador, Eu ia falar isso agora. amanhã o teu negócio vai estar funcionando, bem ou mal. Então, trabalhe e viva, né? O Marco Aurélio, ele fala muito a respeito disso nas suas cartas ali, que o ser humano, ele vive como se fosse viver 1000 anos. E não vai. O teu dia pode ser hoje. Então, viva, aproveite e deixe um legado para que, como se não fosse ter um amanhã. Então, não é viver desesperadamente, agora eu vou fazer tudo, eu vou tirar férias, vou abandonar meu escritório. Não. Eu vou estruturar agora para tirar um dia de folga e meu telefone não tocar. Agora eu vou tirar um final de semana, agora eu vou tirar uma semana e assim, progressivamente, eu vou conseguir ter os melhores resultados, né? Tem uma outra história aí que você consiga trazer, assim, para o nosso bate-papo aqui, de como essa desorganização pode afundar um negócio? Eu conheço alguns escritórios, na verdade, um especificamente, né? Não vou citar o nome, claro, né? Não. Claro. Eu digo a todo mundo aqui depois. Mas esse escritório, ele cresceu desordenado, né? Chegou a um patamar ali de mais ou menos 700, 800 clientes. E o processo era tão desorganizado, né? Imagine aí uma empresa que tinha seus mais ou menos 60 colaboradores por aí. Imagine cada um fazendo de uma forma diferente, né? Não tinha processos. Tinha até um sistema de processo lá que controlava obrigações. Porém, não tinha nada documentado e cada um fazia da sua forma. E ele começou a ter alguns gaps, como uma falta de comunicação interna que estava afetando o cliente. Porque o cliente precisava falar com as 3 pessoas para poder resolver o problema dele. E aí ele começou a perder clientes devido a isso. E essa perda de clientes notícia ruim e corre rápido, né? Demais. Então, quando é um fator que desagrada um cliente, ele começa a pulverizar isso para o mercado, ele acaba a sofrer nisso aí, né? Não chegou a fechar o escritório porque ele viu esse problema, teve que se organizar de uma forma urgente, mas se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele teria realmente muitos problemas aí pela frente, né? Realmente a propaganda negativa, né? A gente faz muito mais do que a positiva. Você faz a positiva, tipo, eu fui bem atendido pela Potencializa, eu falo para 2, 3 pessoas ali, são meus amigos e tal.
eu fui mal atendido, eu boto logo no Instagram, no YouTube, marca a empresa, reclame aqui, não quer saber não. Não é questão de ser bem atendido, é a questão de a expectativa do cliente ela ser atendida, né? Porque muitas vezes quando um cliente ele entra num escritório de contabilidade, principalmente quem está migrando de contador, ele espera algo diferente do contador antigo, senão ele não mudava. Uhum. E normalmente o que o cliente quer é uma personalização no atendimento. Ele quer ser atendido no WhatsApp, ele quer tirar dúvida, ele quer ser de uma forma mais rápida. E tem escritório que faz dessa forma, né? Mas tem escritório que não consegue fazer dessa forma, que a estratégia é outra. Então, o que faz com que o cliente ele tenha insatisfação é essa expectativa não atendida. Então, aí é que causa problemas que ele sai para outro escritório, né? Lembro de um outro caso também, que um escritório, ele pegou um cliente, né? E esse escritório, ele tinha o hábito e tinha a cultura de fazer realmente a contabilidade do cliente. Ele tinha isso, e todos os clientes ele cobrava extrato bancário. E aí, quando o cliente chegou no escritório, a contabilidade cobrou o extrato bancário ali e o cliente disse, mas o escritório anterior nunca me cobrou e ele fazia minha contabilidade, né? Então, essa falta de alinhamento causou o quê? Insatisfação no cliente. Por quê? Porque o outro fazia sem cobrar. E por que esse aqui está cobrando? Falta de clareza com o cliente também, né? Exato. E aí, Nicole, isso você deve ouvir bastante nas reuniões comerciais, que é a história do lençol curto, né? E aí, como a falta de processo pode afundar o meu negócio, né? E aí, contratar uma empresa especializada, alguém que possa me auxiliar nisso como a Potencialize. Mas aí o cliente chega e diz assim, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. Entendo, acho legal e tal. Ao mesmo tempo, vive reclamando daqueles processos e eu não estou fazendo nada para mudar. E aí, o que é que a gente pode fazer para atender esse cliente? O que é que a gente deve fazer? O que é o que o cliente tem que mudar na cabeça dele? Prioridade. Prioridade. Não tem outra resposta, Bruno, porque você sempre vai ter problemas. A vida é um eterno resolver problemas. Se você não tiver problema para resolver, o que é que você está fazendo nessa vida? A pergunta já começa daí. E aí, se você sabe que no seu escritório você tem problemas de processos e você precisa resolver esses processos, você tem 3 possibilidades. Primeira delas, não faz nada, não muda, continua reclamando. Segunda delas, contrata uma pessoa específica e coloca dentro do teu escritório para ele acompanhar todos os dias, todos os processos de todos os colaboradores. Isso é caro, tá? Já digo logo, é bem mais caro do que você terceirizar. Porque você pega a terceirização, no caso, o trabalho que a assessoria da gente faz, a gente vai ter pessoas formadas, focadas nessa determinada resolução de problema. Então, aqui dentro da Potencialize, a gente tem contador, tem administrador, tem engenheiro de produção, tem sucesso do cliente, tem comercial, pessoas com know-how ali de conhecimento gigantesco para conseguir ver os gargalos de o que está faltando no teu processo, na tua operação. E você não vai pagar caro para ter esse conhecimento. Qual é a questão aqui? É o tempo. Então, você pode dizer assim, Nicole, gostei do trabalho de vocês, mas eu não tenho tempo para fazer isso. É por isso que você vai contratar a gente. Tipo, você sabe que você tem que ter processos, tua equipe está extremamente sobrecarregada do processo operacional que é feito hoje e é feito com falhas, porque se você tivesse tudo ok, você não vinha atrás da gente. E você precisa fazer esses processos. Só que você não tem tempo para isso. E se você disser, gestor do contábil, gestor do fiscal, faça isso, ele também não vai fazer. Ele pode fazer um dia, mas ele não vai fazer 2. E aí, quando você passa essa terceira opção, que é contratar uma terceirização, a gente tem uma metodologia muito específica aqui dentro da Potencialize, com estruturação de cronograma, com sequência de reuniões, com apoio técnico diário dentro ali da comunicação que a gente faz com vocês. E tem uma quantidade limitada de reuniões que não é nem só por nós, é por vocês. Porque se eu chegasse no seu escritório com, desculpe o termo, 2 pés na porta e disser assim, a partir de hoje a gente vai ter 2 reuniões semanais para acompanhar todos os seus processos. Cara,
você ia dizer assim, ó, tchau, potencialize, quero vocês aqui não. Porque a gente ia tomar tempo da tua equipe, a gente ia tomar tempo do teu operacional. E aí o teu operacional não ia entregar os resultados que precisa para o cliente. Então, quando eu chego numa apresentação comercial e eu mostro a nossa metodologia, onde a gente diz, ó, tem um cronograma, a gente vai passar por essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa. Vai ser feito com 2 reuniões no mês. Se você quiser um contrato melhor, 4 reuniões por mês, isso é negociado. E aí, durante essas reuniões, a gente vai fazer essa construção, você vai conseguir ter uma mudança de cultura, porque a gente vai ter um tempo maior de acompanhamento, a gente vai ter uma implantação de treinamentos, porque a gente vai precisar estar repassando esses processos com o teu colaborador, e você vai ter tudo isso de uma maneira que não sobrecarrega o teu operacional. E sem pagar 3, 5 mil reais numa pessoa para estar dentro do teu escritório, que nem sempre vai ter a experiência que a gente tem hoje, de mais de 230 escritórios de contabilidade, e correndo o risco dele, com 3 meses, dizer assim, ó, tchau. Apareceu outra pessoa e levou o meu profissional ali, meu gestor de processo. Então terceiriza, né, Bruno? Bem melhor, mais prático. Chega Pessoal, chegamos aqui ao tempo passa rápido, né? Quando a gente vai falando de algo que a gente gosta, de algo que a gente vê que faz sentido, tá? Então, se esse conteúdo agregou, né? Trouxe valor para vocês, escreve aqui embaixo, pauta para o nosso próximo encontro. Vê quem é um amigo ali que você precisa. Eu não sou contador, mas eu tenho um amigo que é contador que vai precisar de serviço. Manda ali pra gente. Quero agradecer a presença ilustre, direto de Maceió. Nosso grande Gabriel. Dá o seu tchau aí, Gabriel. Agradeço aí. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando e vamos para o próximo podcast. Show. Valeu, Igor. Valeu, galera. Foi um assunto mais sobre dores aí, sobre dificuldades. E volto a falar, né? Se estiver precisando de um apoio para mapear processo, para organizar a gestão dos seus processos, conta aí com a Potencialize. Curte, comenta, compartilha e tchau! Valeu! Valeu!